Fala, professor pesquisador, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar sobre as possibilidades de uso do livro Superação, Dislexia tem Solução. Se você ainda não conhece a história, tem um vídeo aqui no YouTube onde eu conto essa história na íntegra para você, tá bom? Hoje eu estou aqui com o manual online, tá bom? Que está aqui no site do educarcomevidências.com, você encontra o manual online com as possibilidades de uso desse material. Aqui nesse vídeo eu vou falar de algumas delas, tá certo? E a gente vai discutindo aqui, depois se você tiver alguma outra ideia de possibilidade, alguma dúvida, alguma sugestão, você me fala, que a gente vai atualizando tanto o manual, quanto criando novos vídeos para ajudar a galera a usar melhor o material, combinado? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no nosso manual, e que eu deixei bem em destaque, é que a dislexia não tem a ver com a falta de inteligência. Então, você vai ver que nas primeiras 6 páginas, a gente tem, eh, uma explicação do que é a dislexia. Então, dificuldades nas matérias, história, ciência, geografia, são comuns à dislexia, mas não porque a criança não é inteligente, não porque a criança não tem criatividade, é porque o problema dela está em relação a transformar a letra num som e depois, posteriormente, o som numa letra. Então, nesse sentido, gente, faz faz muito sentido aqui, ó, nesse sentido faz muito sentido, estranho falar, né, mas faz muito sentido o que o DSM-5 preconiza, de chamar de transtorno específico da aprendizagem, com prejuízo na leitura, que seria dislexia, com prejuízo na escrita ou com prejuízo na matemática, ou com prejuízo nos 3, tá bom? Porque o que acontece no transtorno da leitura, pessoal? No transtorno da leitura, a no no transtorno de aprendizagem, desculpa. O que acontece no transtorno de aprendizagem? No transtorno de aprendizagem, isso tem sido nítido na minha experiência. A criança começa sendo classificada ali com dislexia, tá? O problema é na leitura, se ela é nova. Só que depois, a criança mais velha, você vai achar: "Ah, mas ela não é mais disléxica? Ah, ela é". Ou se você está avaliando uma criança disléxica, com mais velha e ela está com muitas dificuldades em várias matérias e na compreensão de texto, você vai pensar: "Mas será que é dislexia?", sendo que às vezes ela lê dentro do esperado para a idade nos testes padronizados? Pode ser que ao longo dos anos, devido à intervenção, devido ao próprio esforço dela, ela foi desenvolvendo estratégias, compensatórias, estratégias cognitivas que ajudam ela a compensar esse déficit na leitura. Daí ela até está mascarando ali a dislexia, mas de repente ao longo do desenvolvimento, esse transtorno específico da aprendizagem está se manifestando mais na escrita, tá certo? Então eu acho que o termo transtorno específico da aprendizagem faz muito sentido pra porque tem essa mudança desenvolvimental da criança, às vezes, que tem a dislexia, que é próprio só na leitura, ela pode ter esse impacto depois mais velha na escrita, tá bom? Então e o que isso é legal, gente? Dentro dessa questão de você já entender o que é a dislexia, entender que não tem a ver com inteligência, é bacana você também entender que não tem a ver com preguiça, com falta de vontade, tá bom? Então, tem uma página lá que fala assim, ó, dos adultos, era um tal de: "Você não tentou direito, presta mais atenção, não seja desaforado, tá péssima essa lição". Então, muitas vezes a gente adulto fica pegando no pé da criança, né, o professor, o pai, a mãe, às vezes até o terapeuta, o psicopedagogo, porque não sabe qual que pode ser o problema, a gente fica no senso comum, falando para a criança só se esforçar mais, quando ela já está se esforçando muito, tá certo? O problema dela é que ela não está conseguindo decodificar os sons da letra, as letras em som, não está conseguindo transformar a letra em som, tá certo? As letras se confundem, se embaralham na cabeça dela, tá bom? Então isso é muito importante para a gente, pai, professor, ter cuidado de não ferir a autoestima do nosso aluno, a autoimagem do nosso aluno. No senso comum, a gente costuma dizer assim: se você se esforçar, você vai aprender, tá bom? Mas as pesquisas mostram que é o contrário. Na verdade, a criança que aprende mais se esforça mais. Parece que a gente foi feito
de modo que a gente tem prazer mesmo em aprender. Porque isso é muito eu estou citando aqui para vocês uma pesquisa de uma meta-análise falando sobre engajamento e aprendizagem. Então o que que vem primeiro? O engajamento ou a aprendizagem? No senso comum a gente fala que vem o engajamento, mas na verdade é o oposto. Aquela criança que aprende bem vai se engajar cada vez mais, o que vai ajudar ela a aprender ainda mais. Aquela criança que tem dificuldade vai se engajando cada vez menos, o que vai fazer com que ela aprenda menos, que ela se engaje menos. Então é um ciclo. Na neurociência, usa-se o termo efeito Mateus para descrever esse ciclo, porque ele quer dizer o quê, o efeito Mateus? Vem dos evangelhos, quando Jesus disse: "Aquele que tem, dar-se-vos-á e terá em abundância. Aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado". Então é muito importante, se o seu filho, seu aluno, seu paciente está com dificuldade de leitura, você identificar isso quanto antes. A gente tem até um curso de avaliação cognitiva da leitura para ajudar você a identificar, já no ensino infantil, a criança que tem dificuldade em algumas habilidades que vão impactar no desempenho da leitura e da escrita. Então, não que você já vai dar o laudo lá de dislexia, mas tem algumas habilidades que você pode identificar precocemente, porque elas são sinais de que a criança pode ter uma dislexia. Se você entra com a intervenção no momento certo, a dislexia nem se manifesta ou se manifesta de uma forma muito mais sutil, tá certo? Então, para mim, um dos principais motivos desse livro é fazer essa distinção. Não é falta de inteligência, não é falta de vontade, tá bom? Porque a gente foi feito de um jeito que a gente gosta de aprender, principalmente se você é do ensino infantil, do Fundi 1, tá bom? A criança do Fundi 1, ela quer aprender, tá? Ela está muito mais engajada. Usa-se, às vezes, estava até discutindo isso numa live, que às vezes quem usa o diagnóstico como muleta: "Ah, eu tenho dislexia, eu não preciso estudar. Ah, eu tenho dislexia". Isso quem faz é adulto, adolescente, que faz: "Ah, eu tenho depressão, ah, eu tenho TDAH", busca os laudos como desculpa para não se engajar. A criança do Fundamental 1, do ensino infantil, ela não quer o laudo. O trabalho, a psicoeducação que eu tenho feito aqui com o livro, em relação às crianças com dificuldade de leitura, é convencer elas, inclusive, de que às vezes ela vai precisar de prova adaptada, tá certo? E aí eu quero conversar com você o seguinte, da importância da prova adaptada, e que é muito triste que às vezes as escolas dependem do laudo para dar uma prova adaptada, tá? Porque assim, no livro fala do olhar do professor atento. Ele não precisou do laudo para começar uma intervenção, tá? Ele encaminhou, como ele tinha conhecimento da dislexia, ele já pediu para a mãe buscar uma avaliação, então a criança teve o apoio da avaliação, de um profissional, tá certo? Que pode ser o fono, o neuropsicólogo, o psicopedagogo, tá bom? Mas fala também da prova adaptada. Então, pensa assim, e eu converso sempre isso com as crianças: se você sofreu um acidente, você vai ter vergonha de ter que usar uma cadeira de rodas? A intervenção psicopedagógica, ela funciona como uma fisioterapia, tá? Os neurônios, ao invés do músculo, né, os neurônios vão se fortalecendo, de modo que você pode vir a abrir mão da cadeira de rodas, depois você usa uma muleta, depois uma bengala, depois você anda só com apoio, depois você anda sozinho, depois você está correndo. Cada caso é um caso. Cada criança vai precisar de um tipo de adaptação. Tem várias adaptações que você pode fazer, tá certo? E o tempo que cada uma vai ficar precisando dessas adaptações vai variar também, tanto da dificuldade da criança, quanto do nível de suporte, de estímulos que essa criança está tendo, tá certo? Ou o momento em que descobriu que ela tinha dislexia ou não, tá certo? Então, o que que é importante aqui? Você entender o porquê fazer uma avaliação adaptada, o porquê fazer uma prova com um ledor ou com as frases, ao invés de você ter 3 perguntas numa mesma questão, você quebrar essa questão em 3 questões diferentes. Por que eu vou fazer pensar nesses tipos de adaptação, para uma criança? O primeiro motivo é o seguinte,
que você tem que se perguntar: o que que você está avaliando? Leitura, escrita, ou você está avaliando história, ciência, geografia? Mesmo na matéria de português, você está avaliando gramática ou você está avaliando a compreensão do texto? Então, será que teriam formas diferentes do aluno mostrar aquilo que ele aprendeu? Tá certo? Então o livro também trata sobre isso, ajuda a criança a perceber que não tem problema ter uma prova adaptada. Porque se eu não estou avaliando ciências, não tem por que eu descontar ponto em português. Se a criança tem uma dislexia muito grave e ainda está no processo de intervenção, no início, né, do processo de intervenção, por que não dar um ledor para essa criança? Alguém lê a prova para ele de história, ciência, geografia, grava, transcreve o que o menino absorveu da aula e dá a nota para ele baseado de fato no conhecimento que ele tem em história, ciências e geografia. Então eu sempre conto, se você quer saber da direção dos ventos, você não aponta um termômetro para a janela. É outro instrumento que a biruta, né, que vai te mostrar a direção dos ventos, não o termômetro. Então é se perguntar que tipo de avaliação, que tipo de conhecimento você quer, eh, ter naquele momento, tá. Estou falando aqui da prova, que é uma das adaptações mais fáceis de se fazer, mas, eu trabalho muito em parceria com as escolas, pensando na adaptação curricular mesmo, tá, mas isso aí fica para um outro vídeo. Chegando já aqui para o final de algumas das dicas que a gente está dando no nosso manual, eu quero te lembrar, ativa o sininho, tá, antes da gente chegar no final, porque eu vou dar dica de consciência fonológica agora, então não sai daí. Mas ativa o sininho, se você não segue ainda, segue, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, porque isso aí ajuda a gente a indo ranqueando melhor no YouTube, e a gente precisa da sua ajuda para construir essa corrente que vai transformar a educação no nosso país. Então vamos lá, ó. Olha que bacana nessa página aqui, ó. Eu não avisei o Wilson, não vai dar para ele colocar aí para vocês, mas eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo essa página? Deve estar pequenininho aí para você, tá. Mas nessa página aqui, ó, é a página que fala assim, ó: "É que apesar de curioso e gostar de aprender, em sua cabeça as letras se confundem e os sons parecem desaparecer". Você tem o link também aqui do manual online, com as possibilidades de uso, você pode ver melhor que página é essa. Mas aqui está escrito assim, ó: "Dentista", e o D está invertido. "Bola", o B está invertido também. Então a maioria dos erros nessa página são erros de inversão, que é um tipo de erro comum, é um sintoma, tá. Não é que toda criança com dislexia precisa errar nisso, tá, mas é um sintoma que acompanha em muitos casos de dislexia. E você pode pedir para a criança identificar quais são os erros e se ela consegue corrigir no papel. Além desses erros, também tem 2 errinhos aqui, além dos errinhos visuais, tem 2 errinhos fonológicos, que tem gafé, que o F também está invertido, mas está escrito gafé, uma troca fonológica, então o G é um som sonoro, g, 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 e o C é um som surdo, surdo porque não vibra na garganta, sonoro porque vibra, tá? E também tem, além do gafé, tem uma outra palavrinha aqui, que é o dapete, né. O dapete, além de ter um ezinho invertido, está escrito dapete e não tapete. Então o D, ele é sonoro, o T, ele é surdo. Isso é um dos principais erros, gente, que a criança, tanto no início da alfabetização ou com dislexia, vai estar perseverando. E aí, nesse sentido, se você não conhece, eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo, das atividades de fluência de leitura, do Leia como um Ator. Por que que essas atividades são interessantes? Porque elas foram pensadas justamente para trabalhar na reabilitação dos alunos que já foram alfabetizados, mas eles persistem em erros de leitura. Não tem uma leitura fluente, é uma leitura silabada, tá bom? Então, no nosso site, você tem formas, tem dicas de como trabalhar com esse material. Leia como um ator, grava aí, leia como um ator, tá? Como um astro de cinema. E você tem também lá como baixar o material. Tem amostras grátis de várias atividades e tem também como você indo comprando os materiais. Você pode comprar letra por letra, né? Ou você pode indo comprando os pares surdos sonoros. O legal é que a gente tem assim, ó, atividades, 5 atividades com T para trabalhar a fluência com T, 5 atividades com D, depois 5 atividades do confronto T e D.
esse é o caminho, melhor caminho para você fazer. Então, é uma intervenção já sistematizada. Dependendo da frequência que você encontra com seus alunos, você tem aí 3 semanas de atividade pronta já, tá bom? Para trabalhar os 3 principais aspectos da fluência de leitura. Na verdade, esse material trabalha mais de 10 habilidades, mas a gente fala dele em outro vídeo, tá bom? Outra atividade que dá para fazer, então aqui foi uma sondagem, né, a respeito dessa criança, se ela espelha ou não. Outra atividade que dá para fazer é na penúltima ou não, na antepenúltima página, onde você tem aqui, ó, os brinquedos do Pedrinho, tá vendo? Tá pequenininho, mas você consegue ver no nosso site. Esses brinquedos aí do Pedrinho foram postos estrategicamente. Então deixa eu olhar aqui, ó. Você depois entra no manual e você vê direitinho. Você vai pedir para a criança. Ah, o Wilson está me contando aqui que ele já conseguiu uns esquemas de colocar a página para vocês, né? Então ficou melhor. Então olha lá, ó. Eh, Na página 17, tá, não está numerado, tá, mas é a antepenúltima página. Aqui, ó, você pode então estimular a consciência fonológica como? Você vai pedir para a criança procurar figuras que rimam com cola. Quais são as figuras que rimam com cola? Você tem sacola, tá encontrando aí, tá dando para ver na imagem que que o Wilson está colocando no vídeo? Você tem a sacola atrás da mãe, tem a bola e tem a mola dentro da caixa. A mola é o mais difícil, né? Você também pode pedir para a criança, perguntar quais são as figuras que rimam com quadrado, tá? Daí qual que rima com quadrado? O soldado, achou outra? O dado, tá fácil, né, aí do lado. E aí, nessas 2, você trabalhou com esses 2 brinquedos aí, você trabalhou a a habilidade de rima, a percepção das palavras que terminam com o mesmo som. Depois você ainda pode trabalhar com a criança que ela tem que achar as palavras que começam igual a, deixa eu ver qual que é, igual a casa, tá. Então quais são as palavras que começam igual a casa? Então você tem o carro e tem a caixa, tá bom. E qual é a palavra que começa igual a, deixa eu ver aqui, a rodo? Você fala assim: "Sabe o rodo? Tem a vassoura, tem o rodo. Qual é a palavra que começa igual a rodo? É o robô". Daí você já percebe, espero que já esteja sendo elucidativo aqui o vídeo para você perceber como de maneira lúdica você pode usar coisas inclusive do seu consultório, para indo sondando se a criança tem ou não essas habilidades, tá bom? Se você precisar de uma avaliação mais aprofundada, a gente tem também um curso no site chamado Avaliação Cognitiva da Leitura. Nesse curso eu te mostro mais de 10 instrumentos normatizados e validados para você conseguir avaliar de forma precisa as habilidades que interagem na hora da leitura, tá certo? Então dá uma pesquisada também nisso no nosso site que pode te ajudar bastante, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando, deixa seu like aí para ajudar a gente e compartilha ele com seus amigos, com todo mundo que você acha que pode fazer sentido estar tendo acesso a esse conteúdo. Deixa também seus comentários, sugestões. Eu amo, gente, de verdade, tá próximo de vocês, indo conversando com vocês por todos os canais que a gente tem. Eu confesso que eu não era muito de internet, até hoje não sei usar muito a internet para coisas pessoais. Na minha cabeça é um paradoxo, realidade virtual, ou é realidade ou é virtual. Porém, os tempos têm mudado e depois dessa coisa da pandemia, eu fiz amizades reais com algumas pessoas que eu nunca nem vi na vida. Não vou dizer o nome aqui para não ser injusto com ninguém, mas eu fiz muitas amizades reais por meio desses cursos, por meio das lives, stories, acho isso impressionante. Então, Shakespeare falava: "As coisas em si não são nem boas nem más, depende o uso que a gente faz delas". Então tá aí uma boa forma da gente usar a internet. Vamos construir juntos uma rede para transformar a educação no nosso país. Até a próxima, pessoal.